os irmãos devem entender, todo crente batista deve entender, para que não sejamos caricaturas de batistas, mas sim batistas de fato, em procedência, doutrina e prática. Amém? Amém. E nós vamos inicialmente convidar os irmãos para que abram as vossas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. E daí nós partiremos olhando mais para a palavra de Deus neste assunto, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Leamos então. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Amém? Amém. Que Deus aplique, amados irmãos, em nossos corações a palavra que nós acabamos de ler. Nós vamos destacar aqui algumas coisas nesse versículo. Primeira coisa, casa de Deus. Segunda coisa, igreja de Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. A igreja de Deus, amados irmãos, é a casa de Deus. Não falamos casa de Deus como no conceito do templo no Velho Testamento, porque Deus não habita em nada feito pelas mãos do homem. Mas a igreja é casa de Deus porque a igreja é a habitação do Espírito Santo de Deus. Desde Atos capítulo 2, o Espírito Santo habita a igreja do Senhor Jesus Cristo, como também habita a cada salvo individualmente. Mas em Atos capítulo 2, a igreja do Senhor recebeu uma promessa, e de lá para cá ela tem sido liderada, conduzida pelo Espírito Santo de Deus na realização da obra de Deus. Então a igreja de Deus é a casa de Deus. Então nós devemos ter muito respeito com a igreja. Vivemos tempos trabalhosos em que a palavra igreja está amplamente associada a comércio e a politicagem religiosa. Infelizmente. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo é algo completamente diferente do que pretende a religião e do que pretende os que mercadejam com a palavra de Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo, aquela igreja que Cristo iniciou, que nós vimos ontem que ele iniciou e deu àquela igreja uma promessa de perpetuidade, uma promessa de continuidade. Relembrando, ele disse: eis que estou convosco todos os dias. Então, desde que Cristo estabeleceu aquela igreja ali em Cafarnaum da Galileia, até os dias atuais, o Senhor Jesus esteve e estará todos os dias. Esteve até hoje e estará até que venha todos os dias com a sua igreja. Bom, preste atenção que a promessa de Cristo ela é relacionada à sua igreja. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Preste atenção. Não é qualquer templo religioso, não é qualquer denominação que pode ter o status de igreja de Jesus Cristo. Isso é importante que se saiba. Por que é importante que se saiba? Amados, no Brasil, nós temos mais de 40 mil denominação protestante. Em quase todas as ruas, em quase todos os bairros, tem lá uma chamada igreja com nomes estranhos. Até alguns com nomes ridículos.
Tem uma igreja chamada 1, 2, 3, 4, teu voto fica. Igrejas estranhíssimas. Bom, como começou esse negócio de cada um fazer a sua igreja? Cada um achar que tem o direito de ter uma igreja do jeito que ele quer. E lógico e obviamente que são propriedades particulares. Isso começou com um sujeito chamado Constantino, um imperador romano, que estabeleceu uma igreja para o Império Romano, a Igreja Católica Apostólica Romana, que é uma igreja do Império Romano, não é uma igreja de Cristo, é uma igreja de Roma. Ela foi estabelecida a partir da apostasia batista ocorrida no terceiro século, iniciada no segundo século ainda, com dois erros: restauração batismal, ou seja, que o batismo é quem restaura, e a hierarquia entre igrejas, o bispado. As igrejas erradas, elas foram excluídas do meio batista no início do terceiro século, aproximadamente em 222. Então as igrejas erradas se juntaram cerca de 100 anos depois com Constantino e estabeleceram aquilo que é chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Daí em diante, as igrejas legítimas passaram a ser perseguidas pela Igreja Católica e pelo Império Romano. Aí nós temos, na linha do tempo histórico, um período chamado Idade Média. Então, durante toda a Idade Média, a Igreja Católica predomina, vem o fim do Império Romano, mas a Igreja Católica continua predominante. E no século XVI surge Martinho Lutero, João Calvino e outros reformadores e criam a chamada Igreja Protestante. Porém, a Igreja Protestante não pode ser a Igreja de Cristo. Por que não pode ser a Igreja de Cristo? Porque Cristo edificou a igreja dele, estando ele em vida. A Igreja Protestante começa séculos a fio à frente. 15 séculos depois. Bom, da Reforma Protestante para cá, toda confusão, toda situação dentro de uma igreja se cria uma outra, e assim vai. E nós temos aí um universo de estranheza chamado igreja. Bom, mas para isso eu preciso criar uma doutrina. Sem a doutrina da Igreja Universal Invisível, não existiria essa infinidade de igreja. O conceito bíblico de igreja é que a igreja é local e somente local. Quem já leu o Novo Testamento todo aqui? Pelo menos uma vez. Bom, você lê no Novo Testamento todo, você vai encontrar 117 vezes aparece o termo igreja. 115 vezes aplicado à igreja local. Ou seja, quando você lê uma carta do apóstolo Paulo, ele escreve a uma igreja que está em um lugar. Abra aí em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1, versículo 2.
A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A igreja de Deus que está em um lugar. A igreja de Deus que está em um lugar. Em 2 Coríntios, você pode ler versículo 1. Irmão Eduardo, lê para nós. 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus, que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Ásia. A igreja de Deus que está Em Corinto. Não é a igreja de Deus que está espalhada pelo mundo. É a igreja de Deus que está em um local. A igreja de Deus que está em um local. Então nós vamos encontrar sempre essa mesma verdade lendo as epístolas, mostrando que a igreja é local. Gálatas capítulo 1, versículo 2. Alguém possa ler? Todos os irmãos que estão comigo, as igrejas de Galácia. Todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A Galácia era uma região, e nessa região havia mais de uma igreja. Como havia mais de uma igreja, mais de uma cidade, mais de uma localidade, ele não escreveu a igreja da Galácia, mas sim as igrejas. As igrejas. Esse assunto é de fundamental importância para que se entenda o que é a igreja de Jesus Cristo. Quando ele está dizendo casa de Deus, o que é que ele está chamando casa de Deus? Quando ele diz casa de Deus, ele diz apenas a igreja local. Apenas a igreja local. Certo? Porque Jesus não criou uma igreja mundial. Jesus não criou uma igreja universal. A palavra universal significa católico. Jesus não criou uma igreja católica nem visível, que é a de Roma, nem invisível, que é a protestante. Esse assunto deve ficar bem esclarecido, porque entendendo isso, nós estamos caminhando em direção a uma igreja batista. Não entendendo isso, nós estamos caminhando em direção a uma igreja católica. As igrejas são divididas basicamente nessas duas divisões: batista e católica. Quem não for batista, como ensina a Bíblia, é católico. Pode até ter o nome de batista, mas se não tem essa doutrina bíblica, não pode ser chamado de batista. Eu sou muito chato nesse sentido, porque a igreja do Senhor merece respeito. Ela foi estabelecida por Jesus Cristo, não foi estabelecida por homem algum. Homem algum tem autoridade para estabelecer a igreja de Jesus. Homem nenhum pode começar uma igreja de Jesus. Só quem tem autoridade para iniciar uma igreja de Jesus é aquela igreja que ele estabeleceu. Ou seja, uma igreja só nasce legitimamente sendo filha de outra igreja. Uma igreja só é legítima se ela for filha de outra igreja. Se ela não for filha de outra igreja, ela não é uma igreja legítima. Ela é uma igreja de homens. Homens têm autoridade para gerarem filhos, segundo a sua espécie. De um casamento entre um homem e uma mulher, deve surgir uma família, filhos, não igreja.
Algumas caricaturas de batistas querem dizer que homens consagrados por igrejas batistas podem começar a igreja batista. Isso é caricaturismo de batista. Só quem gera igreja é igreja. Amém? Amém. Só quem pode gerar uma igreja é uma outra igreja. Se não é assim, não é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Bom, nós já vimos que a igreja é local. A Reforma Protestante criou a famigerada Igreja Universal Invisível. Diz eles que a Igreja Universal Invisível, ela iniciou-se em Atos, capítulo 2, e ela é composta de todos os salvos, desde Atos, capítulo 2, até o arrebatamento, que eles dizem que é da igreja, mas a Bíblia não diz que é da igreja, a Bíblia diz que é dos salvos. É um outro assunto para a gente ver depois. A igreja não será arrebatada. Quem será arrebatado serão os salvos. Certo? Porque tem pessoas salvas que não fazem parte da igreja. E a promessa do arrebatamento é para os que estão em Cristo. Certo? Então eles criaram essa fantasia que a igreja é uma coisa mística, composta de pessoas convertidas de Atos 2 até o arrebatamento. Pessoas que já morreram e estão no céu e pessoas que estão na terra. Bom, mas não tem na Bíblia um versículo que diga isso. Mas a maioria das pessoas que se dizem crente acredita nessa besteira. E inclusive muitos que se chamam de batistas. Igreja somente local. Alguma dúvida? Igreja somente local. Igreja é local. Pode consultar as Escrituras, que você não vai encontrar nas Escrituras nenhuma passagem que vai mostrar a igreja de forma diferente. Igreja somente local. Todas as passagens da Bíblia, igreja somente local. Bom, seguindo. A igreja do Senhor é a casa de Deus. Não é qualquer lugar. E por ser a casa de Deus, merece e exige respeito. Merece e exige respeito. Algumas das características da igreja de Deus, que ela é a igreja de Deus vivo. O Deus da igreja não é um Deus morto, é um Deus vivo. Jesus ressuscitou e todos os dias, depois que subiu ao céu, ele está com a sua igreja. O responsável, o verdadeiro pastor da igreja é Jesus. Os pastores são auxiliares, trabalham para a edificação. É alguém que ele deu à igreja para a edificação da mesma, mas o pastor, o sumo pastor, é o Senhor Jesus Cristo. Ele, o Senhor Jesus Cristo, é cabeça da igreja. Só para a gente pensar um pouco, se a igreja de Roma tem lá o Papa como cabeça, não tem? Se ele é o chefe, Jesus é o quê? A igreja de Edir Macedo tem um dono, não tem? Edir Macedo. Se Edir Macedo é o dono, Jesus é o quê? Nada, nem de uma nem de outra, porque Jesus não tem nada a ver com elas. Lá é de Constantino e de Edir Macedo. Mas a igreja do Senhor, batista, local visível, ela tem Jesus como cabeça. Em Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23,
capítulo 1, versículo 22 e 23. Diz o seguinte: e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Irmãos, de todos os títulos, o mais nobre, Deus constituiu Jesus sobre todas as coisas. Colocou tudo aos seus pés. Mas sobre todos os títulos, o título mais importante que Jesus Cristo tem é cabeça da igreja. Cabeça da igreja. Uma pergunta básica. Quando juntam-se 10 igrejas batistas e formam uma associação, uma convenção, uma comunhão, elas elegem um. O que é que o presidente é? É o cabeça. O seu irmão está certo. O cabeça. E Cristo ficou aonde? E Cristo? Aí eu pergunto, e Cristo ficou aonde? Cristo é o cabeça de todos. Mas se tem um cabeça, quando eu junto 10 igrejas e fundo uma organização ali, e eu boto ali um presidente, sabe o que aconteceu? Um divórcio. A igreja se divorciou de Cristo. Aquelas 10 igrejas que votaram para se unir e formarem uma denominação e botarem um outro cabeça, por alguma razão elas disseram: o modelo da Bíblia e Jesus não estão sendo suficientes para a gente. Como se o corpo tivesse duas cabeças, né, pastor? É uma cobra de duas cabeças. A igreja de Cristo não é cobra, amém? A igreja de Cristo não é cobra, irmãos. Preste atenção nisso. A igreja de Cristo não é cobra. Tem um cara de coisa errada aí. Tem, irmão. Tem muita coisa errada. Se a gente for pela Bíblia, nós somos felizes. Se nós formos por esses caminhos que os homens criaram, nós não seremos felizes. Nós não iremos agradar o Senhor. Nós estaremos desagradando o Senhor. Sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Cristo e a igreja formam um corpo. Cristo cabeça, a igreja corpo. Aí se a igreja diz: eu voto para que fulano seja o presidente, a igreja está dizendo: eu estou tirando Jesus e estou botando outra pessoa no lugar dele. A exemplo do catolicismo romano, quem é o Papa? Vigário de Cristo, ou seja, sucessor de Cristo. Agora tem tanto Papa pequeno aí, ó. É Papa aqui, Papa ali, papacular. E a igreja do Senhor no couro. Então nós precisamos de uma elaboração correta, ou de uma definição correta do que é a igreja de Jesus Cristo. Se eu não faço parte da igreja de Cristo, eu posso ser salvo naturalmente, sem problema nenhum, sou salvo, mas não estou servindo do jeito certo. Muitas vezes até enganado, né? A maioria das vezes enganado, irmão. O problema é o engano.
O problema é o engano. Eu não vejo outro modelo na Bíblia, senão de batistas independentes. Cristo estabeleceu igreja, Cristo não estabeleceu denominação. Nós veremos ainda algumas coisas mais sobre esse assunto igreja nesse resto de semana, porque eu quero deixar os irmãos entendendo o que é uma igreja. Porque eu não caminhei da Paraíba até aqui para a gente brincar de igreja, nem de caricatura de igreja. Nós temos um modelo segundo as Escrituras. Então a igreja de Deus requer respeito. Porque a igreja de Deus, preste atenção nessa definição bíblica para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A igreja, irmãos, é a plenitude de Cristo na terra. É isso que esse texto está dizendo. Olhe para suas Bíblias, olhe se é isso que o texto está dizendo. Constituiu como cabeça da igreja, vírgula, que é o seu corpo, vírgula, plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A igreja é a plenitude de Cristo. A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja não é nossa. A igreja é de Jesus Cristo. Essa é a igreja que aparece no Novo Testamento de Jesus. Bom, vamos lá no nosso texto base. Que é a igreja do Deus vivo, plenitude daquele que cumpre tudo em todos, plenitude de Cristo, coluna e firmeza da verdade. A igreja é a coluna e a firmeza. Tem uns dois irmãos aí que são pedreiros, né, que sabem, entendem de construção, né? O irmão e o outro irmão aí também constrói, que eu sei. Coluna. A coluna é quem sustenta o prédio. Não é assim? É quem dá sustentação. A igreja de Cristo é quem sustenta a verdade. A igreja de Cristo é quem sustenta a verdade. Abram aí em Judas. Versículo 3. Leia, Samuel. Mas procuram eu servos com todo o diligência Acerca da salvação comum que por nossa necessidade. A batalha pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Amém. Exortavos e batalhavos pela fé, que uma vez foi entregue aos santos. A igreja do Senhor recebeu um conjunto de doutrina que é o Novo Testamento.
Está entregue. E nós devemos batalhar por ele. Nós devemos guerrear por ele. Não podemos dar as costas para ele. É uma responsabilidade da igreja, como coluna e firmeza da verdade, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A palavra fé aqui significa conjunto de doutrinas. Aquela doutrina que Cristo trouxe do céu. Eu tenho de batalhar por ela. Eu tenho de guerrear por ela. Eu tenho de andar firme nela. Eu não posso negá-la. Eu não posso deixar de lado. Eu tenho de ficar firme nessa doutrina. Tenho de ficar firme na doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. João, capítulo 7, Evangelho de João, capítulo 7. A doutrina da Igreja do Senhor Jesus Cristo não é dela. Ela veio do céu. Ela não é uma invencionice humana. Ela veio do céu. Leiamos então. Jesus lhes respondeu, versículo 16. Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Dá para mexer na doutrina? Dá para modificar? Dá para ter uma igreja do meu jeito? Se fosse fazer uma igreja do meu jeito, sabe como era a música? No conterrâneo de vocês, no estilo de Raul Seixas, ou no estilo de rock, alguma coisa assim. Que era quando eu era do mundo, era que eu gostava. A carne. A igreja não é do meu jeito, a igreja não é do seu jeito, a igreja não é do nosso jeito. A igreja tem que ser do jeito da Bíblia. Amém? Amém. Olha só que coisa maravilhosa. Os judeus chegam para Jesus e diz, no versículo 15: e os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe estas letras, não as tendo aprendido? Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. O próprio Jesus coloca a doutrina acima. A doutrina, irmãos, é quem identifica se o homem é de Deus ou não. A doutrina é quem identifica se está falando da parte de Deus ou não. Agora, as pessoas têm uma hipocrisia de dizer: doutrina separa, o amor une. Eu prefiro ficar separado de tudo e de todos e unido a Deus, do que ficar unido a todos e desunido de Deus. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Doutrina, doutrina, doutrina. Coluna e firmeza da verdade, doutrina. Eu tenho dito, irmãos, batista é batista. Ou eu sou um batista ou eu sou um envergonhado do Evangelho. Nós defendemos um conjunto de doutrina que não é de Calvino, que não é de Constantino,
que não é de Arminho, que não é de Zezinho, de Joãozinho, de Pedrinho. Nós defendemos um conjunto de doutrina que o próprio Senhor e Salvador, Jesus Cristo, trouxe do céu e entregou a sua amada igreja. Ninguém tem direito, irmãos, de mudar nada nisso. É do jeito que está na Bíblia, do jeito que está nas Escrituras Sagradas. Não tem como a gente mudar. Se mudar, dá outra coisa. Se mudar, vai dar uma coisa diferente. Com o pedreiro, quando está sentando os tijolos lá, ele bota o prumo. E se não estiver no prumo, vai ficar torto. Ele coloca a linha, e se não estiver seguindo a linha, vai ficar torto. Não é assim? Aqui está o nosso prumo. Aqui está o nosso prumo. Aqui está a nossa linha, a Bíblia. A palavra de Deus, irmãos, é o nosso prumo, é a nossa linha. A palavra de Deus é o nosso conjunto de doutrinas. E nós precisamos andar nela. A igreja de Deus é coluna e firmeza da verdade. Eu só poderei servir a Deus biblicamente se eu estiver membrado a uma igreja do Senhor. Agora, aí surge a pergunta: onde encontrar uma igreja do Senhor? Eu resolvo botar aqui o nome Igreja Batista. Não faz uma igreja batista. Uma igreja batista precisa nascer de uma igreja batista. Mas vamos olhar algumas outras coisas no paralelo, do que está próximo. Nós falamos algumas coisas aqui. Vamos supor, uma associação de igrejas pode fundar a igreja de Cristo? Não. Digamos, eu sou um pastor, os irmãos são pastores, nós temos 3 igrejas, nós fundamos a Aliança Batista Bíblica da Linha Verde. Aí nós mandamos um missionário. Ele tem autoridade ou não? Não tem. Ele teria autoridade se ele fosse membro enviado pela igreja do pastor irmão Eduardo, e ele chegasse para nós dois e dissesse: olha, na igreja está enviando um missionário e eu queria que os irmãos, como igreja da mesma fé e ordem, nos ajudassem. Enviado pela igreja dele, sobre a autoridade da igreja dele, sobre a responsabilidade da igreja dele, e nós ajudássemos, aí sim, era uma igreja, ele saía com autoridade. Mas se nós fizéssemos uma associação, a gente tiraria Cristo e botaria o homem. Aí todos os atos daquele homem, daquele missionário, daquele pastor, eles seriam inválidos. Atos que eu digo, batismo, ceia, organização da igreja. Por que inválidos? Porque não tem autoridade. Isso é muito simples, ou não? É simples para quem é crente e aceita as Escrituras. Impossível para quem não conhece e não aceita as Escrituras. Porque do jeito errado é sempre muito mais fácil. Do jeitinho brasileiro é sempre muito mais fácil. Agora é certo? Não. Do jeito errado é mais fácil fazer as coisas. Esse é um ponto. Então no Brasil hoje nós temos cerca de 100 mil igrejas batistas, ou melhor, chamadas de batistas.
Dessas 100 mil, talvez 5.900 tenha sido fundada por convenção, associação, comunhão. Igrejas sem autoridades. Isso é triste de se dizer. Porque destronaram Cristo. Presidente da convenção. Antigamente era Fanini, ele morreu, não sei nem quem é mais. Presidente da comunhão. Presidente da associação. Todos são pequenos papas. Matadores da autoridade da igreja de Jesus. Matador de ovelhas. E o reino. Matadores do reino. A igreja fica sem. Primeiro, todos os problemas da igreja local devem ser resolvidos na igreja local. Aí quando você tem uma coisa dessa, aí você tem um tal de um presidente que a igreja tem que se remeter a ele. Cadê a autoridade da igreja? Cadê a autoridade de Jesus Cristo? Vocês estão entendendo como a coisa errada, ela só puxa para o erro? A coisa errada só puxa para o erro. Aí dentro desse movimento, sabe o que é que tem? Eu digo isso que na época eu era meio cego. Que a gente, quando o irmão diz, a gente faz as coisas muitas vezes enganados, né? Eu fiz parte de uma comunhão chamada Comunhão Batista Bíblica Nacional, a pedido do pastor Gerson Rocha, aqui de Vitória da Conquista. Eu não sabia de nada, sabia novo, sem saber, sabendo quase nada, não aceitei. E depois eu fui olhando e disse, rapaz, eu tenho que sair disso, que isso não é bíblico. E pulei fora enquanto era tempo. Porque senão estava enterrado até o pescoço. Porque esses movimentos, eles geram apadrinhamento e politicagem. Se tu é amigo do presidente, tu é amigo do presidente. Sabe de quem eu era amigo? De Osmar Vandete, o quase eterno presidente da Comunhão Batista Bíblica Nacional. Amigo de ir para a casa dele, ele ia para a minha casa. Ele veio de Campinas para pregar no casamento da gente. Mineirinho aí, colega do irmão. Irmão, aquela falinha assim. Eu liguei para ele uma vez, aí quem atendeu, eu liguei para a casa dele, quem atendeu foi ele. Eu disse, irmão Elza, o pastor Vandete disse, aí ele disse, sou eu, irmão. Bom, mas entre ser amigo do presidente e ser amigo de Cristo, eu prefiro ser amigo de Cristo. Ser amigo do Senhor Jesus Cristo é melhor. É muito melhor. É muito mais bíblico. Você fica sem amigos. Mas você ganha inimigo e ao mesmo tempo agradando a Cristo. Você ganha a companhia daquele amigo que é mais chegado do que um irmão. O Senhor Jesus Cristo. E Deus acrescenta novos amigos. Novos amigos. Assim, irmãos, você pode estudar a Bíblia. Eu desafio vocês a estudarem a Bíblia. Vocês não vão encontrar na Bíblia nenhuma organização. Não vão encontrar comunhão, não vão encontrar convenção, não vai encontrar associação batista regular. Dando nome aos bois. No Brasil nós temos Convenção Batista Brasileira, Convenção Batista Nacional, Associação Batista Regular, Comunhão Batista Bíblica Nacional, Convenção Batista Bíblica Independente, Associação Missionária de Apoio à Igreja, certo? Tem uma série de organizações aí chamadas de batistas. Para mim, sinceramente, não são batistas. Alguns foram batistas e alguns nem foram batistas nunca. Alguns nunca foram batistas.
Nós temos documentos que provam que o primeiro missionário da Comunhão Batista Bíblica Internacional que veio para o Brasil, ele começou a Comunhão Batista Bíblica Nacional com 5 igrejas erradas. 5 igrejas cristãs evangélicas. Como é que uma igreja cristã evangélica pode se tornar uma igreja batista sem batismo? Isso é para pensar. E não teve batismo? Não. O homem recebeu 5 igrejas interdenominacionais, cristã evangélica, e botou na frente Igreja Batista. Tem uma dessas igrejas que ainda é chamada Igreja Cristã Batista Bíblica, e dentro da igreja tem uma placa, Igreja Cristã Evangélica, lá em São Paulo. E eu no meio disso, ó. Certo. Mas tem saída, né? Se não tem saída para aquilo que não é bíblico, mas você quer seguir para o lado da certo, Deus ajuda. Reunimos a igreja, nos separamos, mandei uma carta, passou uns 5 anos para eles tirarem o nome da gente da Parece que ainda tinha esperança que eu ia ficar cego de novo. Aí entrou um presidente novo, eu liguei para ele, só olha, senhor. Ele não me conhecia, né? Então, graças a Deus foi até bom, ele não me conhecia. Só olhou o seguinte, olha, nós não fazemos parte desse movimento, por favor, tire o nosso nome do site e não bote nenhum encarte impresso. Aí ele tirou. Não deu trabalho. E no site da Igreja de Vitória da Conquista ainda está. Eu já escrevi para lá algumas vezes pedindo para tirar e nunca tiraram. Mas eu vou insistir de novo. Vou ligar e pedir para fazerem isso. Porque de vez em quando eu sofro algum dano por isso. Uma igreja legítima, ela é iniciada por uma igreja legítima. A apostila que eu estudei no seminário, ela depois chegou nas mãos erradas e até fizeram um livro e publicaram, na qual dão crédito a um outro autor e não ao autor da mesma. Ele conta a história desse episódio. Talvez, não sei se os irmãos até tenham esse livro, História dos Batistas. Está acreditado a Lucas Neri, certo? Tem lá essa história, certo? Amanhã eu posso mostrar isso aos irmãos. Começo errado. Agora, irmão, se o irmão começa uma construção fora do prumo, quando ela chegar na altura de colocar o madeiramento e a telha, ela vai estar no prumo. Se eu começo uma casa sem fundamento, a tendência dela é cair. Como o pedreiro lhe acolheu, ele disse que tira essa tortura aí na massa. Na massa, né? Mas o erro continua lá dentro. Maquiar. Maquiar é fácil. Fazer uma maquiagem é fácil. Que me desculpa as maquiadoras, né? Ou maquiadores. Mas corrigir só com a intervenção cirúrgica. E lá onde está o problema. Fazendo o certo. Qual era o certo? Começar certo. Agora, se começou errado, qual é o certo? Humildemente pedir para acertar e fazer o que era certo. Batismo, organização da primeira igreja, depois aquela igreja ia organizando as outras até
chegar à UPA tem que ficar organizado. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Se quiser acertar, certo. Se não, É. A tendência é continuar errada. Então, irmãos, eu preciso andar dentro da igreja de Deus como convém andar. Sabe, uma das grandes distorções é que as pessoas dessas igrejas denominacionais, elas colocam o pastor como aquele que faz. E quem faz não é o pastor. Quem faz é a igreja. Tem diferença nisso? Quem faz é a igreja, quem faz é o pastor? Quando o pastor faz, a autoridade é dele, do pastor. E o pastor nunca vai ter autoridade para estabelecer uma igreja. O pastor nunca vai ter autoridade para batizar ninguém. Batizar é botar um membro na igreja. O pastor pode botar um membro na família dele, mas na igreja de Jesus, só a igreja. Então quem tem a autoridade para o batismo é a igreja. E essa autoridade é intransferível. O pastor, ele representa a igreja. Mas é a igreja a autoridade. Estão entendendo ou não? Alguma dúvida? Se tem dúvidas, para aí e volta a fita que a gente para. Certo? Precisamos entender isso. Uma igreja planta outra igreja. Eu, quando era cego, eu pensava, rapaz, missionário tem que começar a igreja, vamos começar a igreja. Eu não começo nenhuma igreja. Agora a Igreja Batista Bíblica de Soledade tem iniciado já vários trabalhos. E desse jeito é tudo muito melhor. Não tem orgulho humano, não tem ciúmes humanos, não tem poder humano, não tem autoritarismo, tem comunhão voluntária. Sabe o que é comunhão voluntária? Prazer de estar juntos uns com os outros na defesa da doutrina de Jesus Cristo. Prazer de estar junto na defesa da palavra de Deus. Prazer de estar juntos construindo aquilo que Cristo quer que seja construído. Não é vontadezinha de A, de B, de C. É o que a Bíblia nos ensina, nos autoriza e nos manda. Amados, o ser batista é aceitar a autoridade desse livro, é respeitar a autoridade desse livro, tanto na vida pessoal como na vida da igreja. É dizer o que a Bíblia diz, é ser o que a Bíblia é. Então, somente isso. E aqui não existe na Bíblia lugar estranho. Existe na Bíblia lugar de segurança, lugar de verdade, lugar do ensino certo, lugar do andar em comunhão uns com os outros.
não lugar de guerra, guerra de poder, traição, armação, mentiras. Ficar jogando. Eu prego, faz mais de 20 anos que eu sou pregador do Evangelho. Comecei a pregar o Evangelho em 1990. De 1990 para cá, faz quanto tempo? 25 anos, né? Vai fazer 26 anos, agora em maio. Eu nunca preguei uma mensagem personalizada. Eu nunca joguei uma carapuça para ninguém. Sabe por quê? Eu sempre tive Bíblia para ensinar. Se você tem um livro tão grande como esse para ensinar, você precisa ficar com tramóia, com invenção. E uma verdade bíblica, quem sustenta a igreja é o Senhor Jesus, por meio da pregação da sua palavra. Pregação da palavra de Deus. É o elemento para a edificação da igreja. É tão bom quando a gente vai para a igreja e alguém prega. Um dia desse eu fui pregar em Esperança, eu preguei e havia um visitante que não era do nosso meio, uma igreja chamada Batista, que não é Batista. E ele foi embora, e no outro dia ele encontrou meu irmão e disse: rapaz, faz mais de 30 anos que eu ando em igreja, eu nunca fui tão alimentado pela palavra de Deus como fui ontem. Esse é o galardão do pregador, alimentar as pessoas com a palavra de Deus. E não com outro tipo de coisinha. Prega a palavra, insiste, tempo e fora de tempo. Porque a palavra de Deus é o livro de Deus, o qual nós devemos pregar, para que haja salvação, edificação e saúde nas igrejas do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Nos colocar de pé e encerrarmos com a breve oração.